Em meio às sombras onde a luz raramente penetra, existe um guerreiro cuja presença é temida e cuja vingança é implacável. Ele é o Stalker, um enigma envolto em mistério e ódio, caçando aqueles que ele julga culpados das maiores traições. Sua fúria é alimentada pela cicatriz do passado, um passado manchado pelo sangue de irmãos caídos. O Stalker não busca poder ou riqueza, mas sim justiça e retribuição. Cada Warframe que sucumbe à sua lâmina é um passo mais próximo da vingança que ele tanto almeja. Ele é a sombra que você não percebe até ser tarde demais, a escuridão que se aproxima silenciosamente, trazendo consigo um jugo inevitável. Bem-vindo, Tenno, meu nome é Panda Brasil. Prepare-se para enfrentar não apenas os horrores do universo, mas também um implacável justiceiro que observa cada movimento seu. Suas escolhas não passarão desapercebidas, e o Stalker estará lá, nas trevas, esperando pelo momento certo para atacar. Lembre-se sempre, Tenno, suas ações têm consequência, e o Stalker é a personificação dessa verdade sombria. No vasto e intrigante sistema de origem, poucas figuras são tão enigmáticas e temidas quanto o Stalker, um guerreiro solitário marcado por uma história de lealdade e traição. Sua origem remonta aos tempos antigos, pertencente a uma misteriosa casta de Longguardians, que serviam fielmente aos Oroquins. O Stalker, outrora conhecido como Sori, estava envolvido em um relacionamento que não havia sido aprovado pelos Oroquins. O fruto desse relacionamento com Jade gerou um filho, o que era considerado um tabu pelos seus mestres. Foi presumidamente esse evento que causou a transformação dos dois em Warframes, como um ato de punição pelo ocorrido. Apesar da punição sofrida, Soren permaneceu um servo fiel a seus mestres. Em comemoração à suposta derrota dos Sentientes, os Oroquins realizaram uma grande celebração. O Stalker, seu protetor leal e silencioso, assistiu enquanto os tambores de Naga anunciaram o ataque dos Tennos aos Oroquins. Quando finalmente os armamentos dos assassinos silenciaram, sua vida mudou para sempre. Embora tivessem vencido a Guerra Ancestral, os Tennos também trairiam os mestres que o Stalker protegia com tanto fervor. Agora sozinho, enfrentando uma nova ordem sem império, aquilo que lhe dava um propósito de vida, o Stalker jurou vingança contra eles. Embora seu ódio pelos Tennos e seus Warframes seja pessoal, ele também vê a traição deles como seu próprio fracasso, pois ainda que tenha reconhecido que os Tennos estavam preparados para o combate durante aquela cerimônia fatídica, ele falhou em alertar seus mestres e nunca se perdoou pelo massacre que aconteceu a seguir. Jurando vingança contra os Tennos, o Stalker se tornou uma força implacável, movida por um ódio pessoal e uma sensação de falha por não ter previsto a traição. Ele persegue os Warframes por todo o sistema origem, emergindo das sombras para atacar aqueles marcados para morrer. Sua presença é anunciada por uma atmosfera de tensão e um brilho vermelho de seus olhos, um prenúncio de perigo iminente. O Stalker é mais do que um adversário, ele é um reflexo sombrio dos próprios Tennos, um lembrete constante de suas ações do passado e do preço da guerra. Por muito tempo, a perseguição aos Tennos se tornou um ato constante, mas sabendo que em sua busca implacável por vingança ele precisaria descobrir a verdadeira fraqueza dos Tennos, Stalker acabou fazendo uma aliança improvável com o velho inimigo. Hunhal, o antigo líder dos Sentientes despertado pela exploração Green em Urano, determinou que o Stalker seria um candidato perfeito em sua vingança contra o Tenno. Ele sabia que o poder de seu adversário residia em um reservatório externo no Void, e precisava de um agente disposto para atacá-lo. A associação entre Stalker e Hunhal acabou lhe rendendo uma poderosa arma chamada War. Tal arma representava o estado constante de guerra com seu eu interior, possivelmente a luta sem fim contra os Warframes. Sendo o Stalker aprimorado com poderes do Sentiente, ele acabou se transformando em Shadow Stalker. Muito mais forte do que um dia já foi, o carrasco perseguidor do Tenno se tornou um inimigo ainda maior. A nova aliança forjada entre Stalker e Hunhal tinha como objetivo principal destruir o coração do Tenno, mas para isso seria necessário descobrir segredos que um dia havia sido enterrado por Lotus. No caminho para evitar que tais segredos fossem desenterrados, Lotus decidiu receber a assistência de Alad V, que ajudou a localizar os restos mortais de seu pai Hunhal.
Porém, mesmo com o apoio de Alad V, eles não conseguiram impedir Shadow Stalker de revelar a fraqueza do Tenno. Ao descobrir que a verdadeira forma do Tenno era um operador, uma criança, mantida em estado de sonho em consciência lúcida, o Shadow Stalker acabou hesitando em matá-lo, confuso pela própria possibilidade de ser um Tenno ou até mesmo o receio de direcionar sua fúria a uma criança. A sua hesitação pode ser resultado dos seus ecos do passado, que acabaram se manifestando em tal momento, lembrando de uma criança que em certo tempo viria a ser seu filho. Continuando sua busca ao Tenno, buscando uma segunda oportunidade para se vingar, o Shadow Stalker resolve lutar a bordo da nave orbital. A invasão da nave leva a um confronto inevitável entre essas duas forças que há muito tempo vêm se enfrentando. O Tenno, mesmo fraco por não conseguir controlar seu Warframe, utiliza os poderes do Void para confrontar seu inimigo. A vantagem do Stalker nesse combate era realmente nítida, e não tendo mais todas as dúvidas que o tornava hesitante, nosso carrasco sombrio decidiu encerrar de vez esse ciclo de vingança, assassinando assim o Operador. Mas o que o Stalker não esperava era que a arma que o tornava tão poderoso fosse também sua perdição. O Warframe controlado pelo Tenno acabou destruindo ao ar, e com sua espada larga destruída, o Shadow Stalker experimentou uma dor imensa, impossibilitado de finalizar sua vingança. Acabou então desaparecendo nas sombras. Pela interferência de Alad V, que prestou auxílio a Lotus durante a busca de Hunhal, Stalker resolve mostrar a ele que suas ações têm consequências. Alad V, sabendo que não conseguiria conter a fúria de Stalker, cobra então um velho favor que havia sido prometido, pedindo assim a proteção dos Tennos contra o Stalker. O legado de Stalker se espalha entre os seus seguidores devotos, apelidados de Acólitos, que eram representados pelos seus ensinamentos violentos. Cada acólito assumiu uma aparência semelhante à de um Warframe e se ofereceu para enfrentar o Tenno a serviço de seu mestre assassino. Embora estivessem embutidos de forças e habilidades adicionais, os acólitos falharam em sua tentativa de terminar o que o Stalker começou. Um bom tempo se passou e com a ameaça de balas e a ascensão de Namen no sistema de origem, vemos um cenário em que o Operador, um inimigo nunca esquecido, agora se encontra bem mais velho e conhecido como Peregrino. O Peregrino parte para Urano, indo em direção à sua base. Porém, no caminho acaba sendo abordado pelas forças de Namen, lideradas pelos discípulos de Khal Nutheru. Nessa batalha, o Stalker presta auxílio massacrando as forças invasoras. Agora, com sua antiga aparência de volta, o Carrasco Sombrio, outrora inimigo dos Tennos, leva o Peregrino ao encontro de Hunhal. Com um objetivo incomum, então é formada uma aliança improvável. Hunhal alia-se ao Peregrino em prol de salvar sua filha Lotus das mãos de Bala e Hera. O Stalker então dá a ele o arco Nataruk e os auxilia na luta contra os Arcontes de Hera. Hunhal, sentindo arrependimento com sua própria família, aconselha o Stalker a fazer as pazes com o Tenno e empunhar mais uma vez sua foice, pois tal arma representava um instrumento de cultivo, crescimento e amor, diferente da War, que só representava a morte. Hunhal então diz à sua sombra que deixasse o passado para trás, já que os Oroquis não eram dignos da sua lealdade. Quando Stalker se recusa, Hunhal avisa que ele sempre terá um alvo pintado em suas costas e que suas ações terão consequências. Forçado a confrontar os segredos mais obscuros de seu passado, após o fim da Nova Guerra, Stalker se encontra cuidando de um Warframe cuja saúde se encontra debilitada. Tal Warframe, outrora chamado Jade, durante os eventos que marcavam o massacre do Império Orokin, foi a razão de Stalker sair com vida no confronto contra o Tenno. Perguntas como as seguintes vinham então à sua mente. Por que entre todos os reis e senhores Aurélios, por que fui eu que fui salvo? Por quê? Hunhal então aconselha sua sombra a pedir ajuda dos Tennos. Apesar da sugestão de Hunhal, ele se recusa a se aliar aos Tennos. A sombra, que um dia foi um caçador vingativo, então decide se tornar um guerreiro protetor. Como iniciativa seguinte, Stalker resolve invadir uma nave Corpus em busca de bioplasma de grau médico, chamando assim a atenção da Capitão Cheeto. Mesmo com todo o trabalho na obtenção do bioplasma, ele sozinho não conseguiu revitalizar Jade. Seguindo então o conselho de Hunhal, ele se teletransporta para a nave orbital dos Tennos. Entrando furtivamente na sala de transferência,
confronta então o Operador, convencendo assim ele a ajudar Jade. O Operador direciona Stalker a coletar Corticrome, derrotando um Juggernaut infestado Berramonte. Esse material seria utilizado na revitalização de Jade. No meio de toda a história, Capitã Cheto, vendo em Stalker uma oportunidade de ascender as fileiras das Irmãs de Pavo, acaba lhe rastreando e deduzindo que ele estava tentando curar alguém, enviando forças corpos para ocupar seu covil. Quando Stalker chega no seu covil, o Operador informa a ele que o que quer que seja que esteja drenando a força de Jade, ela não estaria lutando contra isso. Stalker então exige ao Tenno que tentem ajudar de qualquer maneira. O Corticrome, no entanto, acaba não sendo suficiente para salvar Jade. A história toma um rumo trágico quando é revelado que Jade estava grávida. Sua saúde de declínio era resultado do bebê que ela estava carregando. Ela acaba morrendo durante o parto, dissolvendo sua forma e deixando para trás o bebê. Stalker então protege a criança dos ataques da Capitã Cheto, e em um momento crítico, o choro da criança faz com que Cheto ordene um cessar-fogo, permitindo que Stalker passe. A narrativa se aprofunda ainda mais ao revelar que antes de se tornar o Warframe, o Stalker era conhecido como Soren e estava envolvido com Jade, desafiando as proibições dos Oroki ao terem um filho, que ele acaba nomeando de Sirius ou Orion. Essa missão, rica em emoção e conflito, não apenas fornece uma visão mais aprofundada do Stalker, mas também adiciona camadas complexas à mitologia já rica do Warframe. E assim notamos que o Stalker é um personagem que desafia a noção de herói e vilão, operando em uma área cinzenta de moralidade. O Stalker sim é uma figura trágica, um guerreiro que perdeu tudo e agora caminha por um caminho de escuridão e vingança, mas ainda assim há uma beleza na sua determinação e profundidade de seu caráter. As escolhas que determinam se você é um herói ou um vilão vêm verdadeiramente das experiências vivenciadas. Nunca se esqueça, Tenno, suas ações têm consequências. Então, se você gostou do vídeo, comenta aí, deixa seu like e considere se inscrever no canal para ver mais vídeos. Acho que é isso, aquele abraço apertado de Panda, até a próxima, falou!